Mateus 3:2 diz: Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Palavra do Senhor. A igreja pode sentar se desejar, amém? Nós cantamos louvores aqui, dizendo que nós queremos Deus, que nós desejamos o Senhor, que nós queremos descansar nos braços desse Deus. Mas muitas vezes quem dificulta esse descansar nos braços de Deus somos nós mesmos. Nós que ficamos inventando grandes fórmulas para entrar nessa presença de Deus, para sentar nesse colo de um Pai que está lá com um colo disponível para as nossas vidas. E nós vamos cantar esse louvor. Eu queria convidar você a refletir no que você está cantando e cantar com todo o seu coração, se você for cantar, amém? Me conhecem pelo outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Olha Deus falando. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, igreja, não precisa, não precisa. O que Ele quer? Eu sou teu Pai. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar lá dentro. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. Canta aí. E se precisar,
formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Diga pra quem tá do seu lado. Eu sou teu pai, é só chamar. Dá esse recado do Senhor pra ele, diz. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Aleluia. Graças e paz, queridos. Isso é canção para a gente fechar os olhos e ouvir Jesus falar. Jesus falou tremendamente para nossas vidas nessa noite. A gente já poderia se despedir e ir embora, porque esse que cantou aqui não era a Selma nem a equipe de louvor que estava ministrando aqui. Eram os anjos do Senhor entoando notas musicais vindas dos céus nesse lugar. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, falando para mim e para você. Falando que Ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade. Aquele momento, sabe, que a gente entra no quarto, ou no banheiro, ou na cozinha. Aqueles momentos que a gente está só. E Ele vem e fala ao nosso interior. Ele fala conosco através do Espírito Santo. E mesmo sem a gente não ouvir voz de ninguém ao nosso lado, a gente tem a plena certeza que é o Senhor Jesus que está falando conosco. Então esse foi Jesus Cristo que acabou de falar para mim e para você nessa noite. Amém? Glória a Deus, meu Pai. Queridos, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ô Jesus, como é bom estar diante de Ti, Senhor. Diante de Ti nós ficamos como se estivéssemos despidos de nós mesmos. Porque só Você nos conhece, Jesus, verdadeiramente como nós somos. E viemos nesse lugar para Te adorar, para oferecer um culto a Ti, Senhor. Um culto de celebração, de gratidão por todas as coisas a qual o Senhor tem feito em nossas vidas até o dia de hoje. Espírito Santo de Deus, ministra em nosso coração. Que a palavra dessa noite ela venha edificar nossas vidas. Que nós possamos sair daqui transformados, regozijados, Senhor, pelo poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho é salvação na vida de todo aquele que crê. Que toda mente que entrou por essas portas, que todo coração que entrou por aquelas portas, Senhor, que todos nós que estamos aqui nessa noite, tenhamos nossa mente e nosso coração cativos à Tua palavra, ao Teu poder nessa noite, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar nessa noite acerca do reino dos céus. Na Bíblia a gente encontra a menção de reino de Deus e reino dos céus, não é? Então eu quero compartilhar com você nessa noite acerca do reino dos céus.
o reino do Senhor Jesus. Aquele reino que nós viveremos juntamente com Ele, verdadeiramente. O reino que irá se manifestar, onde Ele reinará conosco, e nós estaremos com Ele eternamente. Então eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer, eu não sei se em 2 horas a gente consegue ler a Bíblia toda, mas a gente vai tentar. Se não der, eu faço feito na intercessão, eu paro, não é? Até onde deu e depois a gente continua. Glória a Deus, só o Senhor para fazer isso em nossas vidas. Então a pastora Pátria, ela leu Mateus 3. Vou ler rapidinho para a gente tomar como base. Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Queridos, João Batista foi um profeta usado por Deus, que veio na mesma unção de Elias. Foi profetizado pelo profeta Isaías, aquele que viria, queria anunciar Cristo, o Messias, o Salvador, e ele andaria endireitando os caminhos tortuosos, ele iria aplainar os montes, né? A gente vê que os montes, né, tem um maior do que o outro, então ele iria aplainar, né? Então ele iria passar ali a régua e todos os montes ficariam todos retilíneos, digamos assim, não é? Ele iria endireitar os caminhos tortuosos. O que é que isso apontava? Apontava que ele iria preparar o caminho da chegada do Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. E João Batista, ele veio com essa missão. E lá no capítulo 11 de Mateus, queria que você me acompanhasse. Jesus, ele vem de uma série de instruções, desde o capítulo 10, quando ele escolhe os 12, ele dá as instruções para os 12, ele fala sobre as admoestações, ele fala sobre os estímulos, Jesus fala sobre as dificuldades, Jesus fala sobre as recompensas que ele daria, o galardão dos justos. Veja aí, Mateus 10, 14, diz assim: quem vos recebe a mim, recebe a quem me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Jesus começa instruindo aquelas pessoas, né? Ele começa instruindo ali, falando para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, sobre as recompensas, sobre os galardões que ele iria dar, que ele iria presentear para aqueles que tivessem cumprido alguns princípios que ele tinha instruído. Ele não ia dar galardão só por dar. Ele colocou aqui uns princípios. Receber um profeta na condição de profeta, receber um justo no caráter de justo. Todas essas coisas seria a chave para receber o galardão. Galardão é uma premiação, é um bônus que o Senhor Jesus vai dar para os seus. Existe galardão separado para mim e para você. Amém? Aí o capítulo 11, Jesus prega nas cidades e ele diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Meus amados, só um instante.
João Batista, ele tinha encontrado Jesus. Jesus era um parente dele, Jesus era primo dele, né? Eles se conheceram ali ainda na barriga da mãe, quando uma chegou perto da outra, e a Bíblia diz que o ventre de uma se agitou, porque as duas crianças, uma estava no ventre da mãe de uma, estava no ventre da mão de outra, os dois primos se encontraram, não é? E depois que ele nasceu, ele preparou o caminho de Jesus, ele falou sobre Jesus, Jesus apareceu, não é? E ele disse ali, ó, está o mais poderoso do que eu, aquele que vai batizar com Espírito e com fogo, o qual eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E Jesus vai, se submete ao batismo de João, que é o batismo para arrependimento de pecados, e ele se batiza, se sujeita a isso. Isso era uma ordenança, ele tinha que cumprir. Ele vai lá, é batizado, sai das águas, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus, confirma e testifica: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os discípulos de João viram Jesus fazendo muitos sinais e maravilhas. Jesus dali, ele vai para o deserto e ele é provado de que realmente ele é filho de Deus. E depois vem muitos outros sinais, Jesus operando naquele lugar. Lá em Isaías 35, do 5 ao 6, diz, aponta o profeta já apontando para o Messias e os sinais messiânicos que ele iria cumprir, o qual testificava que ele era realmente o Filho de Deus. E João sabe de tudo isso, que João é profeta, João sabe de todas essas coisas. Mas nesse momento aqui, João Batista estava no cárcere. O profeta estava preso. Tentaram calar a voz profética naquela época. Encarcerar João. João estava lá, no cárcere, preso, cansado, humilhado, e todas aquelas consequências daquele lugar trouxe dúvida no coração de João. Às vezes eu e você tem muita certeza de uma coisa, às vezes você está num caminho, até que para o Senhor é um caminho correto, caminho que o Senhor indicou a gente para andar, para trilhar, mas as consequências da vida, as consequências dos dias e as consequências das coisas que nós cometemos, ela traz cansaço, ela traz um desânimo e muitas vezes causa um estresse, muitas vezes causa transtornos emocionais e psíquicos, não é? Que nos tira do rumo, que quer nos roubar da presença do Senhor. E o próprio João Batista, que tinha visto Jesus de carne e osso, tinha batizado Jesus no rio, ele agora estava em dúvida se realmente Jesus era Jesus. Quem sabe eu e você, algum dia, ou até hoje, está duvidando de alguma coisa, se é de Deus ou se não é de Deus. Muitas vezes duvidamos. Será que isso é de Deus? Deus, manda um sinal. Deus, manda um sinal. Fala comigo. Usa um profeta. Manda alguém bater na minha porta. Eu não sei qual é a prova que você está fazendo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez o cansaço, ele esteja causando isso na sua vida. Fazendo você duvidar das coisas até de Deus. Das coisas até dos céus. Muitas vezes acreditamos até no que os ímpios estão falando. Até no que a mídia está falando. E a gente não atenta nem para correr na Bíblia. Para testificar se realmente está na Bíblia. Muitas pessoas estão conjecturando. E a gente vai subir antes ou depois da tribulação. E, sabe, tanta coisa boba. É só correr para a Bíblia, meu amado. Na Bíblia tem resposta para tudo. Amém? E essas coisas, esse cansaço, traz dúvidas. E João Batista teve dúvida. E João Batista manda os seus discípulos perguntar a Jesus. Vai lá e pergunta se realmente ele é o Messias, o Salvador, ou se a gente tem que esperar outro vir. Vamos ver o que Jesus falou?
capítulo 11, versículo 3. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E tem mais, viu, João? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João estava ali. Ó, vai lá, pergunta se esse é o mestre mesmo. Tipo, diz a Jesus que eu estou preso. Manda ele vir aqui me soltar. Eu estou preso. Aí Jesus vem e no versículo 6 diz: E bem-aventurado é aquele que não achar motivo em mim de tropeço. Tipo, João, é chegada a tua hora. Tu tem que ficar preso aí mesmo, João. E daqui uns dias tu vai perder a cabeça. Era tipo isso. O Senhor Jesus estava alertando aos discípulos de João que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador. Assim como diz lá em Isaías 35, 5 e 6. Que aquele, o Messias, o Salvador, viria e ele daria vista aos cegos, ele curaria os paralíticos, ele ressuscitaria os mortos e ele anunciaria o evangelho do reino aos pobres. E Jesus testifica isso para os seus discípulos e manda o recado para João. Agora o versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. A gente vê muitas pessoas dizendo: não preciso fazer nada para entrar no reino dos céus. Cuidado. Uma coisa é a salvação, que ela é de graça, ela é dom gratuito. Eu e você, nós não merecíamos por conta do pecado, mas Cristo veio em obediência ao Senhor, seu Pai, que amou a mim e a você de uma maneira tão grande, incondicional, independente de que eu e você faça ou façamos futuramente, mas Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele entregou seu único Filho para pagar o preço por mim e por você. A cruz do madeiro, a qual Jesus foi crucificado, aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz era para nós. A Bíblia diz: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus Cristo foi feito maldição em nosso lugar. Jesus Cristo foi o sacrifício, a condenação de morte de cruz, Ele pagou no meu e no seu lugar, amém? Porque eu e você quem merecia aquela cruz. Mas Jesus pagou, mas está pago. A cédula de dívida que consistia contra nós foi paga. Está lá o carimbo, tetelestai, está quitado. Eu e você não deve nada ao reino das trevas. Eu e você e a todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, porque a palavra do Senhor diz que com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê para a salvação. E todo aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. E essa herança, esse galardão, ele é para mim e para você. Existe um reino, aleluia, separado para mim e para você. Um reino, o qual eu e você vai entrar nele, vai participar dele, sabe? E a gente vê muita gente correndo atrás de tantas coisas, né? Muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos, que isso não é errado. Não é errado sonhar, não é errado desejar um melhor conforto para a família, desejar, sabe, algumas coisas daqui, o melhor dessa terra, né? Isso não é errado.
mas isso não pode ocupar o nosso coração. Isso não pode ocupar o lugar de Cristo no nosso coração. Amém? Tem coisa melhor nos céus. Lá as ruas são de ouro. A gente vai pisar em ruas de ouro. Aleluia. Vamos agora dar uma viajada. Vamos lá para o cumprimento de todas as coisas, lá em Apocalipse. Vamos, Apocalipse. Vamos começar Apocalipse 13. Você viu a advertência de João? Desculpa, Apocalipse 11. Vamos começar pelo 11. Tem tempo, hoje não tem ceia, né, pastora? O tempo da ceia a gente aproveita, né, para dar uma esticadinha aqui. Glória a Deus, aleluia. A gente viu a advertência de João Batista, dizendo: raça de víboras, quem vos advertiu da ira vindoura? Porque João Batista estava pregando no deserto, ali naquele lugar, existia ali um ribeiro, né? E as pessoas vinham até a ele e confessavam, né, seus erros, confessavam ali as suas coisas, e ele batizava para arrependimento de pecado naquelas águas. E tinha lá os fariseus só olhando aquele movimento, não é? E procurando algum erro para apontar, porque o que eles sabiam fazer era isso, era apontar o erro dos outros. E João Batista se vira para eles e repreende todos eles. E diz: o que é que vocês estão olhando aqui? Raça de víboras, quem foi que vos advertiu da ira vindoura? A ira do Senhor. Então, quando eu e você se diz salvo, nós somos salvos de quê? Da ira vindoura. A ira vindoura do Senhor que vai vir sobre toda a terra. Jesus veio da primeira vez como um advogado para defender eu e você, que nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Nós estávamos na condição, por conta do pecado, nós éramos inimigos de Deus. Porque nós andávamos nas trevas. Nós estávamos mortos. Andávamos no curso desse mundo, na impiedade, na malignidade, no encharco do lodo e tantas coisas mais. Mas o Senhor aprove morrer em nosso lugar. E Ele nos reconciliou com o nosso Pai. Amém? É como se ele chegasse lá para o pai e dissesse: pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Olha que coisinha linda, bonitinho. Eu já paguei o preço dele. Jesus fez a reconciliação entre nós e o nosso Pai. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque Jesus já pagou o preço. Amém, amados? Então nós, eu e você, nós fomos livres dessa ira, da ira de Deus, da ira das pessoas que estão acabando com esse mundo, da ira de Deus contra as pessoas mais, os ímpios, os impiedosos, os assassinos, os abominadores, essas pessoas que estão fazendo tantas atrocidades no mundo, as pessoas que nos perseguem os cristãos, perseguem tudo que vem de Deus, tudo que diz Cristo, são as pessoas usadas pelo espírito do anticristo. É sobre essas pessoas que vai vir a ira de Deus. Aleluia. Apocalipse, eu estou correndo, gente, para passar bastante tempo aqui, não é? Porque o livro de Apocalipse, ele é bastante extenso, né? Tem várias coisas que a gente precisa passar com cuidado para não causar confusão. Então, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 15.
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esses séculos dos séculos são 1000 anos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumisse o teu grande poder e passasse a reinar. Aleluia. Mas ora, você pode dizer assim, mas ora, aí Jesus não reina não. E Deus não manda nesse mundo não. Meu amado, o mundo jaz do maligno. O príncipe, a Bíblia diz, o príncipe das trevas. É ele que rege essa terra. Só existe Deus e o nosso inimigo. Tudo aquilo que não for para Deus é para o nosso inimigo. Se a gente for olhar o curso dessa terra, o curso desse mundo, o que é que tem nessa terra para nos dar? O que é que tem nesse mundo de proveitoso para dar para mim e para você? Se a gente for ver todas as conspirações, todas as coisas que estão contra mim e contra você, é malignidade pura. Lá em Salmos 2, versículo 8, diz: pede-me e te darei as nações por herança. O Senhor Jesus, ele vai vir reinar. A Bíblia diz que será um reinado justo, reinado de 1000 anos. Quando a Bíblia diz 1000 anos, é 1000 anos. Um milênio. Jesus vai vir, vai se assentar em Jerusalém. E de Sião sairá a lei que vai reger toda a terra. Amém? Então será um reinado justo. Um reinado justo. E Jesus Cristo, ele chamou eu e você para nós reinarmos com ele. Aleluia. Eu e você, nós vamos reinar nesse mundo. Nós vamos reinar no milênio juntamente com Cristo. Glória a Deus. E todos verão que o Senhor é Deus. Todos os inimigos do Senhor vão ser eliminados. E eu e você vai ver todos eles eliminados. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Glória a Deus. E para dar o galardão, que é a recompensa. Aí o apóstolo João, ele escreve mais. Para se dar o galardão, já falei, aos teus servos. Aí ele começa a classificar os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada. Aleluia. Isso é o que nos espera. A gente muitas vezes ouve falar do reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Senhor, venha a nós o teu governo. Venha a nós o teu governo sobre essa terra que está cheia de malignidade. Venha a nós o teu governo sobre esse lugar. Senhor, vem e reina nesse lugar. Esse reino, meu amado, ele está vindo. O reinado do Senhor Jesus sobre toda a terra está vindo. Glória a Deus.
e ele vai distribuir recompensas para mim e para você. Na parábola dos talentos, o Senhor vem, ali ele faz uma alusão, ali é uma parábola, ele fala por enigmas para aquelas pessoas, e ele diz que a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 5 talentos. A parábola dos talentos é parecido com a parábola dos dons. Quase que eu falo em línguas agora. Aí é feita a parábola dos dons, o qual ele divide o reino com aquelas pessoas. Mas só parece, não é a mesma coisa, só parece. Então, na parábola dos talentos, ele vem e distribui. Então, o que recebeu 5 multiplicou, fez 10. O que recebeu 2 multiplicou, fez 4. E o que recebeu 1, ele enterrou, com medo da severidade do Senhor dos talentos, dos dons. E quando o Senhor volta, e ele pergunta: cadê o dom que eu te dei? E aquele que fez 5, é uma parábola bem conhecida, todos nós sabemos. Ele vai e mostra o resultado. Ele, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o meu descanso. Terás autoridade sobre tantas cidades. O que multiplicou, que tinha 2, fez 4, mesma coisa. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o meu descanso. Isso lembra alguma coisa? A premiação, o galardão que nós receberemos. Terás autoridade sobre tantas cidades. E você, com que recebeu 1 talento? Você pode estar perguntando assim: mas o Senhor foi injusto. Por que ele deu 5 para um? Por que para outro ele deu 2? E por que para o outro ele deu 1? Meu irmão, o Senhor ele sabe da capacidade de cada um de nós. Amém? Para que querer 5? Se eu não posso produzir, se eu não posso ter uma performance, se eu não posso dar uma coisa com qualidade ao Senhor, de multiplicar os 5 que Ele me deu. Eu tenho que me contentar com o que o Senhor me deu. Amém? Então não é posição, sabe? Que às vezes procuramos posição, às vezes procuramos encargos, terminamos nos encarregando. Ficamos sobrecarregados. E aí não produzimos. Então não é sobre posição, não é sobre cargo, não é sobre nada disso, sabe? É sobre ser fiel no pouco. Aquilo que o Senhor confiou na minha e na sua mão. Se eu e você não conseguem ser fiel naquilo que o Senhor confiou na nossa mão, naquilo que não é nosso, entenda a passagem, a parábola. Se o Senhor, ele deu 2 talentos para uma pessoa, aqueles talentos não é daquela pessoa. Existe um dono. Então, se eu não sou fiel no pouco que o Senhor me deu, como é que eu vou ser fiel no muito? Amém? Como é que eu vou ser fiel no muito? Então, para ser fiel no muito, para ser fiel naquilo que o Senhor vai me dar, que vai ser meu, eu preciso ser fiel no pouco. É o ser o mordomo, sabe? É o mordomo. Cuidar das coisas do Senhor com zelo. Cuidar das coisas do Senhor, sabe? Com temor. E fazer multiplicar. Fazer multiplicar. Então, tudo aquilo que o Senhor confiou na minha vida e na sua vida, eu e você tem que fazer multiplicar. Porque o Senhor do talento, Ele está vindo. E Ele vai perguntar a mim e a você: cadê o talento que eu te dei? E talento aqui não é... Selma é talentosa, ela canta muito bem. Nas horas vagas ela tem um hobby que ela sabe pintar. Manu, ela sabe bordar. Ela é muito talentosa. Não, não é esse talento que eu estou falando.
Aquele talento que era dado, amém, irmã? Receba. Aquele talento que era dado, aquele talento da parábola que o Senhor estava explicando, era mais ou menos na moeda de hoje, do dólar, $6.000, um talento. Não é? Então, para o que recebeu um, ele se volta e diz: você fez o que com o talento que eu te dei? Eu enterrei, Senhor, porque eu tive medo. E existem muitas pessoas hoje com medo de Deus. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, não precisa ter medo de Deus. Só precisa confiar. Aleluia. Agora, temor é totalmente diferente de temor. Amém? Então, voltando à parábola dos talentos, aí o Senhor diz: por que você não pegou o talento que eu te dei e colocou no banco? Está vendo que o talento remete a numerário, a dinheiro, a valor? Por que você não colocou no banco? Porque se você tivesse colocado no banco, iria render juros. E agora eu viria e você me daria a parte do talento multiplicado. Aí ele vem, recolhe aquele um talento que ele deu para aquele moço e diz: servo mau e infiel. Esse servo, ele não se esforçou. A palavra do Senhor diz que para tomar posse do reino dos céus, tem que se esforçar. Uma coisa é salvação, outra coisa é galardão. Uma coisa é salvação, outra coisa é reino dos céus. Uma coisa é salvação, estar lá no reino do Senhor e reinar juntamente com eles, com Jesus e os santos. Outra coisa é estar no reino dos céus e não reinar com os santos. Um exemplo é o malfeitor da cruz, aquele que foi crucificado juntamente com Jesus na cruz. Jesus pregava o reino, porque ele disse lá em Mateus, que desde aquele momento, desde a vida de João em diante, seria pregado arrependimento. Seria pregado o reino dos céus. Então Jesus prega o reino dos céus durante todo o tempo que ele está na terra. Aquele evangelho se espalhou na circunvizinhança. Aqueles malfeitores ouviram falar de Cristo, um creu e outro zombou. O que creu disse: Senhor Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: ainda hoje estarás comigo no reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo aquele malfeitor ele multiplicar talento. Pegou? Se liga na visão. Não deu tempo o malfeitor da cruz multiplicar talento. Ele foi salvo na cruz. Ele foi salvo de lado do Senhor Jesus e foi direto para o paraíso. Foi direto para o descanso, mas ele não recebeu autoridade, ele não recebeu autoridade para governar, ele não recebeu autoridade sobre reino nenhum. Ele entrou para o descanso, ele entrou para o paraíso, mas ele não terá autoridade sobre reino algum. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Apocalipse. Apocalipse 19. Apocalipse 19,
Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha onde os servos estão. Segunda vez, disseram-lhe: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoravam a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: aleluia, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a noiva a si mesmo se ataviou. Até aí. A noiva, a igreja do Senhor Jesus, os santos, eu e você, a noiva ali, ela é classificada como ela mesmo se ataviou. Ela mesmo se aprontou para o casamento. Ela mesmo se preparou. A gente vê no Evangelho falando sobre as virgens que guardaram azeite, não é? Elas estavam preparadas ali, né? E quando ouve-se a voz: eis que lá vem o noivo, elas saíram ao encontro do noivo. Então a noiva, ela se preparava para o grande dia do casamento, porque o noivo já tinha vindo, o noivo já tinha pago o preço, aquele preço que Jesus pagou por mim e por você, o selo de dívida que consistia contra nós por conta do pecado, Jesus pagou com preço de sangue. Era o dote que o noivo pagava ao pai da noiva para comprá-la, para fazer o contrato de núpcias. E aí eles faziam aquele contrato, ela assinava, o noivo assinava, ele dava o recibo, estava pago, aquela noiva era dele. E aí ele ia embora, e agora ele iria preparar a morada para o grande dia do casamento. Ele iria preparar a morada, e depois ele viria e pegaria sua noiva, e eles iam casar. Mas ele não sabia o dia que ele viria buscar sua noiva. Só quem sabia do dia era o pai do noivo. Quando o noivo estivesse pronto, o pai ia dizer: meu filho, vai lá, está na hora, você já está pronto, pode buscar sua noiva. Esse é o casamento judaico. Ainda é feito assim em algumas famílias tradicionais lá em Israel. Então, esse casamento judaico, aquela noiva ficava esperando o noivo chegar. E quando o noivo vinha buscar a noiva, já era cerimônia, já era todo um ritual. Ele não entrava novamente na casa dela. Ele, lá de fora, quando o noivo era abastado, ele mandava uma equipe, não é? Uns amigos lá, chamavam os amigos do noivo, e eles tocavam trombeta e anunciavam: lá vem o noivo, aquela festança toda, e a noiva saía até o encontro dele. É assim até hoje em algumas famílias. Ele não ia na casa dela. Ele recebia ela no meio do caminho, botava na carruagem e partia. Mesmo assim vai acontecer naquele grande dia que nós vamos nos encontrar com o nosso noivo Jesus Cristo. Nós estamos aqui na terra, passamos pela salvação, nós estamos agora no período da santificação. Nós estamos agora no período do adorno, sabe? No período da preparação, no período da separação, no período da santificação. Por isso que é tão difícil. Por isso que a gente vai ali e volta, a gente suja os pés, suja as nossas vestes, sabe? Vai e volta, a gente cai e se suja todinho.
aí corre para a casa do pai para se limpar. Nós estamos nesse período de santificação, no período de preparação para encontrar com o noivo. Mas nós não sabemos o dia. Nem Jesus sabe o dia. Só o Pai. E o noivo já veio aqui na terra. Ele já comprou, eu e você. Já deu o recibo. Já pagou o dote com preço de sangue. Já pisou aqui na terra. Ele não vai vir nessa casa novamente, na casa da noiva. Ele vai esperar a noiva nos céus. E vai soar a trombeta nos 4 cantos dessa terra. E eu e você, nós vamos subir para o encontro com o noivo. E vamos participar dessa boda do Cordeiro aqui. Amém? Versículo 8. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando eu e você, andando nessa terra separado, nós temos para com nossos irmãos atos de justiça, isso implica nas nossas vestes que iremos receber. Pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Tudo isso aqui, amado, está esperando eu e você. Só não podemos deixar o cansaço desse mundo, o cansaço dessa terra, as coisas desse mundo tirar a nossa paz. Só não podemos deixar as coisas desse mundo, as tribulações momentâneas e até leves, não é? Porque a Bíblia fala assim, nossa leve e momentânea tribulação. Nós só não podemos deixar essas coisas nos roubar da presença do Senhor. Nós só não podemos ficar cansados e confundidos, sabe? E esquecidos dessas coisas, como João Batista ficou, mandando os seus discípulos perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias. Muitas vezes, as coisas dessa terra, elas querem confundir nossa mente. Elas querem nos fazer ficar preocupados. Ela quer fazer a gente se ocupar de muitas coisas, de muitos afazeres, e esquecemos a melhor parte, que é Cristo. Cristo é a melhor parte. Amém? Vamos ver agora capítulo 20. O título é A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer dos céus um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. O 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles, os quais foi dada a autoridade de julgar. Amém? Existe trono para nós nos assentarmos nos reinos dos céus. O Senhor, ele vai dividir o seu reino. O Senhor, ele recebeu o reino dele pela obediência ao Pai, nosso Deus, nosso Pai. A obediência de Jesus até a morte e morte de cruz deu para ele como herança o reino dos céus. Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome,
está sentado à destra de Deus, preparando morada para mim e para você, a noiva santa do Senhor Jesus. O qual a porta do inferno não prevalecerá contra mim, contra você. Jesus Cristo, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Todo nome que possa ser pronunciado nos céus, na terra, debaixo da terra. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Então, se existe alguma coisa que até o dia de hoje estava atormentando você, tirando a sua paz, o seu sossego, confundindo a sua cabeça, ocupando você de muitos afazeres, você pode dizer hoje a causa do problema e dizer: o nome de Jesus está acima de você. E em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando a Bíblia diz 1000 anos, é porque é 1000 anos. É literalmente 1000 anos. Iremos passar 1000 anos com Cristo aqui nessa terra. O sol, ele não dará mais a sua luz, porque não precisará. O sol vai ficar ofuscado diante de Cristo. O sol vai ficar ofuscado diante de Cristo, não vai precisar de sol. Porque aquele que deu luz ao sol estará conosco nessa terra. Amém? A nova terra e o novo céu. Para concluir, capítulo 21. Deixa eu voltar um pouquinho, capítulo 20, a partir do 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é terrível. Você vê que aqui já é bem depois de nós recebermos galardão. Aqui é bem depois de recebermos nossas vestes brancas, de linho finíssimo, sabe? De linho resplandecente. Esses mortos aqui são os mortos sem Cristo. Esses mortos aqui são aqueles que zombaram de Cristo. São aqueles que negaram Jesus. Esses mortos são aqueles que perseguiram a igreja. Esses mortos são aqueles que crucificaram Jesus na cruz. Aqueles que lutaram contra Cristo. Aqueles que cuspiram nele, que zombaram. Sabe? Aqueles que negaram que Cristo era o Filho de Deus. Esses são os mortos. São esses que o mar vai dar os seus mortos. Às vezes o camarada morre, o cara, antes de morrer, fala assim: quando eu morrer, eu quero ser cremado. Eu não quero descer para essa terra, porque bicho nenhum vai me comer. Bobo, né? Aí manda cremar, paga uma cerimônia caríssima e fica lá as cinzas dele
reservada em algum lugar e ele vai e joga no mar. E nesse dia aqui, o mar vai devolver. O mar vai dizer, não quero, vai embora, porque existe uma ordem para eu devolver você. E aqui, essas pessoas vão ressuscitar, essas pessoas vão sair do estado que estão e vão para o grande trono para serem julgados. E ali é a segunda morte. Vão reviver para ser julgado, para ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo, ele foi criado para Satanás e os seus anjos caídos, não para mim e para você. Mas com consequência daquelas pessoas, o preço para essas pessoas é o lago de fogo. E quem vai estar lá é a besta, é o anticristo, quem vai estar lá é a morte, é o inferno, vai estar todos lá naquele grande sopão. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse é lançado dentro do lago de fogo. Triste realidade. Enquanto a porta está aberta, ainda existe chance. Que Jesus é a porta. Aquele hino que foi entoado aqui, que Jesus quer intimidade. Quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente sabe, a gente conhece a pessoa intimamente. A gente sabe das manias, a gente sabe das falhas. Se você andar meia hora comigo, você vai ver o quanto eu sou falho. Porque você me conhece intimamente. Quem não me conhece, quem só ouviu falar, não sabe verdadeiramente como eu sou, assim como cada um de nós. Mesma coisa é Jesus. Às vezes as pessoas falam no nome de Jesus, né? Às vezes até cura, expulsa demônio no nome de Jesus, mas não tem intimidade, sabe? Não tem intimidade com Cristo. Nunca ouviu a sua voz, nunca conversou com Ele, nunca bateu um papo, sabe? Nunca recebeu o afago de Cristo, nunca recebeu um renovo, nunca recebeu, sabe? Não é sentir um arrepio, um calafrio, nada disso. É ouvir a voz do noivo, sabe? É se alegrar na presença dEle. É Ele ter intimidade, sabe? Aquela troca. Porque para esses que não têm intimidade com Cristo, sabe o que é que Ele vai dizer? Não vos conheço. Aquelas 5 noivas, aquelas 5 virgens imprudentes, elas correm para pegar azeite. O azeite acabou e elas vão comprar azeite. Elas não tinham reserva. Elas foram imprudentes. E a Bíblia diz que elas voltam na parábola e vão comprar azeite. E quando elas voltam, o noivo já passou. E elas correm e batem na porta. E o noivo diz: não vos conheço. Elas não tinham intimidade com Cristo. Cristo não conhecia elas. Existem alguns que vão dizer naquele dia: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, mas em teu nome nós curamos. Senhor, mas nós fizemos isso, aquilo outro. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E essa é uma triste realidade. Já pensou, a pessoa está diante daquele grande livro. Eu imagino que seja um livro muito grande, para caber o nome de tanta gente. Diante daquele livro, e o anjo dizer assim: está aqui não, viu? Vai ser triste. Vai ser triste. A porta ainda está aberta, não é? Muitas pessoas pregaram isso aqui e foram canceladas. Quando essas coisas eram pregadas nas igrejas, as igrejas se esvaziavam, porque as pessoas não queriam receber essa palavra. As pessoas não queriam receber isso. Dizer que elas estavam pecando, que tinham que se consertar, que tinham que ter intimidade com Cristo, que tinham que largar muita coisa, que tinham que se esforçar. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Quer receber galardão? Não fez nada, trabalhou para Cristo, não fez nada, vai chegar lá. E o meu?
Não tem. Você multiplicou o que eu dei para você multiplicar? Não tem galardão para você. Uma triste realidade. Capítulo 21. Novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. Serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Deus é fiel. E essa palavra aqui, ela é para mim e para você. Estamos vivendo os últimos instantes. Sinais nos céus, na terra, estão acontecendo o tempo todo. Só falta agora Jesus vir. Já existe guerra entre nações. Nação contra nação. Reino contra reino. Está aí. O que é que falta mais acontecer? Se você ainda não se decidiu para Jesus, eu quero te falar, a porta ainda está aberta. Ainda cabe mais um. A porta ainda está aberta. João Batista disse: arrependei-vos. É preciso se arrepender. Ah, mas eu já pedi perdão. Amém, glória a Deus. Mas todos os dias eu e você tem que se arrepender. Porque todos os dias eu e você peca. Infelizmente. Todos os dias a gente, às vezes, comete alguma coisa de errado. Fazemos alguma coisa contra nosso irmão. Fazemos alguma coisa contra nosso parente. Contra nosso vizinho. Sabe? Às vezes a gente não se compadece da dor do próximo. Não é? Às vezes as pessoas cuidam até dos animais da rua, mas não cuidam dos mendigos. Não cuidam dos pobres. Estão aí, ao nosso alcance. E às vezes você tem para dar e não dá. Cadê a compaixão? Jesus Cristo está vindo. E Ele vai perguntar: cadê o talento que eu dei a você? Porque você não colocou na obra. O banco que Jesus Cristo estava se referindo é a obra. Se você colocar R$1 milhão na obra missionária, ele vai embora. Em 2 minutos ele vai embora. Agora ele alcança milhares de vidas. Milhares de vidas vão ser abençoadas. Mas o retorno, ele não vem para mim nem para você. O retorno é para o reino dos céus. Porque milhares de vidas foram alcançadas. Então, que essa palavra, ela possa ficar martelando no nosso coração. Para que eu e você se arrependa todos os dias. Porque o reino do Senhor está vindo. E Ele vai dividir galardão comigo e com você. Graças e paz. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Esse adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga, eu não sou daqui, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Você pode se alegrar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Se alegre no Senhor, Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Você pode dizer isso mais uma vez? Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Sim, Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus.